capítulo 13 do livro de Mateus vai dizer assim: Tendo naquele dia saído Jesus de casa, estava sentado junto ao mar. E achegaram-se a ele grandes multidões, de modo que, entrando ele num barco, assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E semeando, algumas sementes caíram junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-nas. E outra parte caiu em pedregais, onde não tinha muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: Porque a vós é concedido saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque a qualquer que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. De maneira que se cumpre neles a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e com o coração compreendam, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é a que foi semeada junto ao caminho. Porém, a que foi semeada em pedregais, esse é o que ouve a palavra e logo recebe-a com alegria. Mas, não tendo raiz em si mesmo, persevera por pouco tempo. E vinda a aflição ou a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e se torna infrutífera. Mas a que foi semeada em boa terra, este é o que ouve a palavra e a compreende e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. E ele lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio entre o trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E chegando os servos ao pai de família, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo?
De onde então veio o joio? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e ao tempo da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele o semeou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce se torna a maior das hortaliças e se faz uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e fazem ninhos em seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas às multidões, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo lhes disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que a semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como é colhido o joio e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Enviará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que serve de escândalo e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá ranger de prantos e dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca por pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, apanha toda a qualidade de peixes, ao qual, estando cheia, a puxam para a praia e, assentados, apanham os bons em cestos e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? E eles responderam: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E aconteceu que, concluindo Jesus essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles de tal maneira que eles estavam atônitos e diziam: de onde veio a este essa sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, vem a este homem todas estas coisas? E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O capítulo 13 de Mateus vai dizer de um mestre da parábola. Jesus falava sobre parábolas com aqueles os quais ele ensinava. Então, diante das multidões, Jesus precisava exemplificar tudo sobre o reino dos céus. Porque aquelas pessoas, elas não eram escolhidas para entender o oculto e escondido que está na palavra de Deus. Porque tudo o que é oculto e escondido, o Senhor revela a quem Ele quer. Então, o oráculo da palavra está com os judeus. Os judeus são povo escolhido e desde a sua infância eles estudam a palavra de Deus para que eles sejam alicerçados neste mundo, para que o inimigo não venha roubar a boa semente do coração deles. E para que essa semente não seja roubada das nossas vidas, nós precisamos nos alimentar desta palavra. Alimentar da palavra é colocar no nosso coração aquilo que é bom, agradável a Deus, porque quando entendemos o propósito da criação, quando entendemos o mover e a bondade de Deus, nós entendemos a palavra que sai da boca de Deus. Porque quando conhecemos o que Jesus fala sobre o tesouro escondido, sobre a pérola de grande preço, sobre a parábola do joio e do trigo, sobre a parábola da rede, o Senhor está falando sobre o reino dos céus, de trazer para perto aqueles que são do reino, porque os que não são do reino se queimarão. Aqueles que não são do reino irão para o fogo, para a fornalha, e dentro da fornalha é ali que o Senhor vai conhecer o coração de cada um. Porque muitas vezes nós passamos pelos vales, pelos desertos. Muitas vezes estamos desabrigados de um lugar que não é nossa casa, não é a nossa cidade. E muitas vezes ali nós passamos pelo fogo e entendemos que nós somos separados através do fogo que é a fornalha. E por que devemos passar muitas vezes pela fornalha? Porque quando somos lapidados pelo Senhor, quando nós somos moldados segundo a vontade de Deus, nós precisamos passar por provações. E essas provações, muitas vezes, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, nós vamos interrogar o Senhor, nós vamos nos perturbar, nós vamos nos afligir porque dói, porque queima, porque é árduo. Mas é dentro da fornalha que o Senhor nos conhece, é no vale que o Senhor nos prova. É no deserto que o Senhor faz com que nós cresçamos. E as provações, elas são parte do nosso alicerce espiritual, da nossa maturidade espiritual. E por isso o Senhor quer nos fazer crescer neste dia. E por isso o Senhor fala sobre as parábolas, porque precisamos entender por parábolas o que o Senhor quer falar conosco. Porque do que adianta ser pérola, mas não ser lapidada? Toda pérola, ela é produzida na dor. A pérola, ela é produzida através da ruptura, dos fragmentos da areia que vão batendo nela
e ela vai se formando e produzindo-se uma pérola. E é assim que Deus faz comigo e com você. É assim que nós produzimos frutos para Deus, através da nossa perseverança, através da nossa confiança, através da nossa persistência, porque o mundo pode nos rejeitar, mas o Senhor não nos rejeita. O Senhor, Ele nos escolheu, e você é escolhido, escolhida de Deus nessa terra. E se você está aqui ouvindo essa palavra, esse ensinamento, é porque dentro de você existe algo que queima dentro de você, que é a busca pelo conhecimento dessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família, e que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.